Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, uma maravilha estarmos aqui nesta noite. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, também e ressaltar a importância, de hoje pela manhã. Eu estava pensando agora à tarde na minha casa que quem esteve na escola dominical enquanto o pastor Gomercino estava ministrando, e diga-se de passagem, que aula, né? Nós não temos necessidade de falar e tal, e nem ele de ouvir, né, por tudo que ele já fez na vida dele, mas realmente foi algo muito impactante. E eu não sei se vocês perceberam que em alguns momentos o pregador utilizou, só que de forma diferente, aquilo que o pastor Gomercino falou mais cedo, sendo que o pregador não estava na EBD aqui na nossa igreja. Como Deus, Ele concatena as coisas, como Deus, Ele faz, como Deus opera, como Deus, Ele, quando Ele quer falar à sua igreja, Ele se manifesta, como já foi falado e cantado aqui na noite de hoje. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Jeremias, capítulo 8, versículo 22, apenas este verso, que diz assim, a palavra do Senhor: porventura não há unguento em Gileade? Em outras versões vai estar bálsamo em Gileade. Ou não há médico lá? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Eu quero apenas que nós venhamos a refletir, e repita após mim a parte A do verso, que diz assim, eu falo e você repita por gentileza após mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Aí você mesmo vai responder, há bálsamo em Gileade. Pode se assentar, amados irmãos. Queridos, apenas para colocar, alguns irmãos que de repente não tenham a consciência, eu tenho muito cuidado, principalmente quando a gente prega sobre o Antigo Testamento, porque pode ter pessoas que um domingo à noite chegam na igreja e nunca ouviu falar, por exemplo, do profeta Jeremias, E como nós temos esse cuidado, nós precisamos eu quero apenas mostrar para vocês quem é esse profeta, onde esse profeta estava, qual era o quadro da situação de Judá nesse momento, e em 5 minutos eu consigo fazer isso. Basta a gente parar para pensar que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa de redenção do povo, ou para o povo, através da descendência da mulher, que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente, então, feriria-lhe o calcanhar. Então, desde que o pecado entrou no mundo, há, então, uma promessa para que a serpente fosse pisada pela descendência da mulher, a saber, a serpente Satanás, a descendência da mulher, Jesus Cristo. E tudo que vai acontecendo no Antigo Testamento vai apontando para Jesus Cristo, como diz a carta aos Hebreus. Nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento serviram como sombra para as coisas do Novo Testamento. Então nós observamos a nação de Israel, ou a nação hebraica, ou a nação hebreia, como queira, ela aumentando, ela crescendo. Lá no Egito, o povo sai do Egito, o povo peregrina durante 40 anos no deserto. Depois daquele 40 anos de peregrinação, vem o período de Josué. Depois do período de Josué, vem o período dos juízes. Depois do período dos juízes, nós temos ali um período histórico, que é um período muito grande, e Jeremias está nesse período histórico. Apesar de ser um livro profético, Jeremias ele está nesse período histórico, e neste período histórico, nós vemos algo acontecer. Nós vemos uma divisão do reino, tribos do norte e tribo do sul, e nós vemos a tribo do norte sendo exilada, sendo levada a exílio pela Assíria em 722 a.C., e as tribos do sul sendo levado cativo pela Babilônia em 586 a.C. Parei aqui, ponto. Onde é que nós entramos aqui com essa história de Jeremias? Jeremias, ele profetiza antes do cativeiro babilônico. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de Isaías, nós estamos falando antes do cativeiro assírio. Quando nós falamos de Daniel ou de
Ezequiel, nós estamos falando pós-cativeiro babilônico, ou seja, Daniel está no cativeiro babilônico, Ezequiel está no cativeiro também babilônico, e Jeremias, ele é do mesmo período, só que Jeremias fica em Judá profetizando. Então, esse texto que nós lemos aqui, o povo ainda não tinha sido levado cativo para a Babilônia, e Deus então levanta o profeta Jeremias, também chamado de profeta das lágrimas ou profeta chorão, porque ele muito se lamenta pelo estado da situação do povo de Judá, e aí Deus ele começa a usar Jeremias, como Deus mesmo fala através do profeta, andando e madrugando, madrugando e andando, e pregando, ou seja, e profetizando aquilo que Deus queria profetizar para aquele povo, só que aquele povo, naquele momento, era um povo de dura cerviz, era um povo de cabeça dura, é um povo que não inclinava a sua cabeça para ouvir e para aceitar as correções dos profetas. Aí, então, nós chegamos no texto que nós lemos, só que eu não quero aqui, amado e querida de Deus, voltarmos ao Antigo Testamento, não tem como eu voltar para lá, não tem como eu aplicar esse texto apenas no Antigo Testamento e esquecer que vivemos no período da igreja, que somos a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, que somos a igreja que vai morar no céu, que somos a igreja comprada pelo precioso sangue. E esta igreja comprada pelo precioso sangue, é aí que eu quero falar aos irmãos em relação a esse bálsamo. Por quê? Entramos agora, por exemplo, em um mês chamado Setembro Amarelo, onde nós vemos muitas situações acontecendo de pessoas tirando a sua própria vida. E pasmem os irmãos, existem crianças, adolescentes, em situações tão difíceis, que estão passando batalhas, guerras emocionais, às vezes até mesmo em um ambiente de igreja, que estão passando muita dificuldade emocional. É claro que Deus instituiu os médicos, é claro que existe, meu amado e minha querida de Deus, né, o conhecimento científico. Deus deu inteligência aos médicos, e aí aos psicólogos, aos neuropsiquiatras, aos psicopedagogos, aos psiquiatras, e por aí em diante. Para quê? Para cuidar de cada necessidade da alma, da psique ou do corpo humano, porque, como nós sabemos, o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. É claro que o corpo, o médico cura, a alma, a psique, né, o psicólogo pode ajudar, o espírito, Deus, ele faz. Agora, independente do médico curar o corpo, independente do psicólogo ajudar na cura da alma, Deus é um Deus que cuida do corpo, que cuida da alma e que cuida do espírito. E eu quero já liberar uma palavra para mim e para você nesta noite, neste mês que inicia-se agora. Deus tem cuidado de você plena e completamente, seja o seu corpo, seja o seu espírito, ou seja a sua alma. Há um remédio para nós, há uma cura para nós. E repito, irmãos, Deus ele usa a medicina, Deus ele usa a ciência, mas Deus continua sendo Deus, como falado aqui hoje foi pela manhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não deixou de ser o Cristo, o Salvador da humanidade. Ele é o mesmo. E aí, quando nós observamos esta questão do bálsamo de Gileade, nós observamos que esse bálsamo, irmãos, esse unguento, era um líquido da região de Gileade. E se nós observarmos, por exemplo, quando os irmãos de José decidiram vender José, estava vindo alguns ismaelitas, justamente da cidade de Gileade, levando esse bálsamo
Alguns daqueles homens, até egípcios também, comprava bálsamo em Gileade. Por quê? Porque além da questão do perfume ou do aroma, o bálsamo de Gileade, que era extraído então de uma árvore, que era extraído então de uma madeira, né? Esse bálsamo ele tinha um poder de curar. Esse bálsamo ele servia então como remédio. Em Gênesis também vai nos informar esta realidade, ao qual eu falei aqui para os irmãos, e todos nós sabemos, irmãos, que de todos os bálsamos que a gente vai observar citados na palavra de Deus, esse bálsamo de Gileade é um bálsamo especial, é um óleo essencial, era um óleo fundamental para que o povo levasse para suas residências, seja para perfumar ou seja para curar. Basta a gente lembrar que há 50 anos atrás, nós não tínhamos a medicina avançada como temos hoje. Há 100 anos atrás, a medicina não era avançada como a medicina é nos dias de hoje. Hoje, diaconisa Andréia, me corrija se eu estiver errado, dá para fazer uma cirurgia sem abrir o corpo. Não é isso? Uma cirurgia é feita sem abrir o corpo. Por quê? Porque a medicina, ela foi avançando. A medicina, ela foi sendo desenvolvida. E quem dá, ou quem deu, e quem continua dando inteligência aos homens para agir e para fazer tal coisa? O Senhor, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Mas além desse bálsamo, né, ser importante, eu quero também frisar a questão da região de Gileade, que era uma região montanhosa, uma região pedregosa, uma região de difícil acesso, uma região do território ao leste do Jordão. Ele tinha uma topografia muito acidentada. Era uma região rica, sim, em floresta, em pastagens e goma aromática, mas era muito difícil chegar até lá por causa de ser uma região montanhosa. Todos nós, né, sabemos que quanto mais íngreme é a ladeira ou o lugar, mais difícil é de se chegar. Aqueles que, por exemplo, moram para cá e estudaram aqui na Joaquim Ribeiro, né, todos os dias subindo ali, né, eu agora, quando eu subo, eu chego lá em cima e fico 5 minutos em pé, parado, para poder recuperar o fôlego. Mas quando tinha 13, 14 anos, ia até no pique para chegar lá na quadra mais rapidamente para jogar o futebol. Os pré-adolescentes, adolescentes não ouviram isso. Corta essa parte da mensagem, tá? Para vocês aí. Então, esta região era uma região de difícil acesso, uma região montanhosa, uma região com muitas pedras, uma região com uma topografia, né, muito difícil de se chegar. E esta região, mesmo sendo esse bálsamo sendo algo especial, e essa região sendo de difícil acesso, ninguém, ou as pessoas, deixa eu me corrigir, que desejavam, que queriam chegar ou ter acesso a esse bálsamo, elas não mediam esforços para obtê-lo. Elas se sacrificavam, elas se esforçavam para chegar até aquele lugar, para simplesmente levar um bálsamo para a sua casa, para uma cura, para um aroma melhor. E esse bálsamo, ele acaba, né, sendo então indicado para isso, era usado até mesmo para embalsamar mortos. Esse bálsamo era muito importante, era um óleo muito especial. É como que, imagine, se alguém fala para mim e para você hoje, né, nós temos, de repente, uma enfermidade, alguém fala, olha, você precisa pegar uma folha, sei lá, uma folha que não é mais comum nas nossas regiões. Né? Os mais antigos lembram que boldo, por exemplo, né, qualquer esquina você encontrava boldo, né? E boldo tem lá a sua função, faz o chazinho lá, e aí você, de repente, teria que andar muito, teria que subir uma montanha, de repente, para chegar até esse local, para
pegar essa erva, né, para pegar e levar para a sua casa, para que na sua casa essa enfermidade, ela fosse então curada, porque, repito, não tínhamos medicamentos, não tínhamos aqui então remédios, não tínhamos farmácia, nesse período aqui não tínhamos esse tipo de coisa, e com isso, esse bálsamo, irmãos, ele acaba tendo uma fama muito grande. As pessoas começam a conhecer, as pessoas começam a ir atrás, as pessoas começam a ir em busca, as pessoas, apesar do valor elevado, até mesmo pela viagem, as pessoas se sacrificavam para adquirir, principalmente, repito, as pessoas que estavam lá no Egito. E qual era então a matéria-prima desse bálsamo? Esse bálsamo, ele era de uma erva ou de uma planta bem especial, de uma madeira bem especial, chamada Cisto Créticos, que era uma planta comum, então, dessa região do Jordão. E essa extração do bálsamo, como que ela era feita? Tinha, então, lá a seiva da planta, e o bálsamo, então, sendo a alma, ou seja, o que dava vida à planta, a planta sofria para minar o precioso líquido. Era como se você pegasse a planta, como se você tivesse que espremer a planta, como se você tivesse que raspar a planta, como se você tivesse tendo que moer a planta até a planta morrer, até aquela parte que você tirou daquele vegetal. Depois desse processo que você fez, essa planta então vinha a morrer. Para que algo tenha vida, algo precisa morrer. Para que haja vida em nós, alguém precisou morrer. Para que nós tenhamos vida plena em Cristo, nós precisamos morrer a cada dia. Não dá para nós chegarmos ao céu sem mortificarmos a nossa carne, dia após dia. Por isso que o próprio Paulo, ele nos ensina: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Paulo via essa luta dentro dele, ele queria fazer o bem e não conseguia, o mal que ele não queria fazer estava sempre diante dele. Olha que era Paulo que falava, irmãos, mas ele dava graças a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O bálsamo que eu quero falar aqui nesta noite não é o Gileade, mas é o precioso sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que eu não preciso comprar, que você não precisa comprar, mas ele está disponível para mim e para a sua vida, para nos curar, para nos purificar, para nos limpar. Esse sangue que eu quero falar aqui nesta noite, porque, como foi falado aqui hoje também pela manhã, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se a gente parar para analisar o sacrifício no Antigo Testamento, em especial no período da peregrinação, tinha um dia chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur. E nesse dia, o sumo sacerdote, eram levados 2 bodes até ele. Um bode, ali então era feito, era lançado sorte ali, em relação a esses 2 bodes. Um bode, o sumo sacerdote falaria o pecado para aquele bode, e aquele bode era lançado pelo deserto. Agora o outro não. O outro era morto. O outro era sacrificado. Porque não adiantava somente o sumo sacerdote falar o pecado para aquele que ia pelo deserto afora, mas era precisado o outro morrer, era precisado o outro ser sacrificado. E assim, meu amado e minha querida de Deus, se nós compararmos, e é isso que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, por isso que eu falei aqui, com todo respeito à ciência, nós entendemos perfeitamente que existe o conhecimento científico, que existe o conhecimento filosófico,
que existe o conhecimento teológico, que existe o conhecimento empírico, mas acima de tudo isto, existe aquele que criou todos esses tipos de conhecimento, e ele não está preso na filosofia, e ele não está preso na medicina, e ele não está preso na teologia, e ele não está preso nas nossas experiências. Ele é muito além do que podemos pensar, do que podemos imaginar. Aquilo que acontece hoje, por exemplo, na minha e na sua vida, eu não tinha condições de saber hoje o que aconteceria hoje, saber ontem o que aconteceria hoje, porém, ele na sua onisciência, ele sabe hoje, ele sabe amanhã, ele sabe depois de amanhã, ele sabe outubro, ele sabe novembro, ele sabe todas as coisas, e é esse Jesus Cristo que conhece a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Ele derramou o bálsamo na cruz do Calvário para falar para mim e para você: eu curo as suas feridas, eu curo os seus problemas, as suas dificuldades, mas é de ordem emocional, não importa. Ele é expert nisso, mas é de ordem física, não importa. Meu amado e minha querida, quando Jesus, ele sabe que Lázaro estava enfermo, ele podia simplesmente falar: Lázaro, seja curado, sim ou não? Simplesmente ele poderia falar. Só que diz a Bíblia que ele fica mais 2 dias onde ele estava. E quando ele vai para Betânia, ele sabia que Lázaro estava morto. E quando ele chega lá, já era o 4º dia. Para Jesus, não importa se ele vai fazer com cuspe um lodo no chão, colocar nos olhos de um cego, mandar o cego se lavar e o cego enxergar. Para Jesus não importa se é de um dia, assim como era aquele jovem, né? O filho da viúva de Naim, 1 para 2 dias, de repente, já morto. Para Jesus não importa se era de algumas horas, como por exemplo, a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Observem bem o texto, quando Jairo vai até Jesus, a filha está doente. Quando Jairo caminha com Jesus, alguém vem informar para ele: olha, não importune mais o mestre, porque a sua filha está morta. Quando Jesus chega ao local, a menina então morta estava. Para Jesus não importa se morreu algumas horas, se morreu há 2 dias, se morreu há 4 dias. Para Jesus não importa se ele vai curar, vai dar a visão a um cego, ou se ele vai restaurar a saúde de alguém, de repente uma cura de um câncer. Mas pastor, não existe cura para o câncer A, mas não existe cura para o câncer A segundo a medicina, mas segundo o médico dos médicos. Ele pode todas as coisas, ele pode tudo aquilo que ele quer, porque diz a sua palavra: operando eu, quem impedirá? O bálsamo é o sangue para nós. Lembra, pastor que pregou pela manhã, ele falou: o que nós éramos no passado e o que nós somos hoje foi meritocracia? Alguém aqui tem algum mérito? Estava conversando com o Miguel hoje pela manhã, vindo para a igreja, falando para ele sobre a salvação, falando para ele sobre o processo de salvação. Eu expliquei para ele que não há nada que a gente faça a não ser reconhecer o sangue de Jesus na cruz do Calvário e recebermos a graça para sermos salvos. Não é meritocracia, a graça é favor imerecido. Eu não merecia. É como se alguém pegasse algo ali fora muito precioso e desse para mim e para você. E a gente fala assim: Senhor, mas eu não mereço. Senhora, mas eu não mereço. Mas não importa. A pessoa quis te dar. Eu não merecia ser salvo, mas ele simplesmente, como diz a palavra do Senhor, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O bálsamo de Gileade era comprado, o bálsamo da cruz do Calvário é dado. O bálsamo que ele oferece para mim e para você não é comprado, ele simplesmente deu. E eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus, né, ou quando de repente eu estava no mundo e você
Quem sabe teve uma vida pregressa, né, parecida, igual ou pior do que a minha. Né? E quando a gente estava no mundo, enquanto eu estava fazendo algumas coisitas, né, que não deveria fazer, e Jesus olhava para mim e falava assim: eu estou te dando corda, mas você é meu. Eu estou te dando corda, mas você é meu. Eu estou te dando corda, mas um dia eu te puxo. Eu estou te dando corda, mas um dia você vem. Eu estou te dando corda, mas um dia você vai chegar para cá. Eu estou te dando corda, mas um dia você vai reconhecer a minha graça, o meu sangue vertido na cruz do Calvário para te curar, irmãos. Para nos curar. E aí quando nós pensamos na nossa vida, por isso que eu falei aqui, nós somos corpo, alma e espírito. Quando, por exemplo, o corpo, ele fica doente, ele já dá ali alguns sinais, e alguns sinais são visíveis para todos. Existem sinais, existem doenças no nosso corpo, que alguém vai olhar e vai falar assim: olha, Manuel está doente. De repente, com um termômetro, ou de repente, porque o corpo, ou parte do corpo inchou. Mas existem enfermidades, mesmo físicas, que as pessoas, ao olharem, não conseguem enxergar. Existem enfermidades na alma, que as pessoas, ao olharem, não conseguem enxergar. E aí, amado e querida do Senhor, sabe esse irmão que está ao seu lado? Sabe essa irmã que está ao seu lado? Ele ou ela podem estar passando por lutas grandes, por lutas terríveis, por problemas grandes demais. De repente você não consegue enxergar com o olhar físico. De repente essa pessoa não conseguiu falar para ninguém o que ela tem passado, mas ela tem falado de repente para Jesus. Eu sei que isso é o suficiente, mas não ignore a dor de ninguém. Não ignore o pedido de ajuda de ninguém, não ignore o pedido de socorro de ninguém, porque todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por situações adversas. Dos últimos 10 anos para cá, notificados foram mortes ou suicídios de tantos pastores. Ah, pastor, mas por que isso está acontecendo? Cada um com as suas batalhas, cada um com as suas guerras, cada um com seus problemas, mas nós como igreja do Senhor, no ano da unidade, eu sei que passamos mais da metade do ano, basta você falar para o seu irmão: irmão, conta comigo, irmã, conta comigo, pastor, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. Amado e querida de Deus, todo mundo gosta de receber uma mensagem, uma pergunta: como você está? Como se está tudo bem? Eu de vez em quando fico enchendo a juventude, alguns jovens aqui, né? Qual o nome daquele negócio que eu mando? Aqueles vídeos lá, né? Qual o nome? Direct lá de vários assuntos teológicos, e aí a gente conversa, às vezes não dá tempo para conversar, às vezes só dá uma curtida e tal, mas ali a gente está passando alguma coisa, eles me passam, eu passo para eles, a gente vai dialogando, mas na correria que estamos vivendo, amado e querida do Senhor, converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, converse com os seus filhos, filhos conversem com os seus pais, ainda que de repente saiu muito cedo de casa, e muito tarde em casa chegou, mas pare um período do dia e mande uma mensagem: oi, está tudo bem? O está tudo bem é uma forma de dizer: eu te amo, eu me preocupo com você, você é importante para mim, eu estou aqui para o que você precisar. Não ignorem os sinais que estão sendo mostrados por aí, continue demonstrando amor para o teu próximo, em especial dentro do seu lar, dentro da sua casa, para as nossas crianças, para os nossos filhos, porque todos nós sabemos que uma criança, ela passa boa parte do tempo na escola, parte do dia dela passa na escola e dormindo, e quando tem smartphone, a outra parte no smartphone. E a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa observar isso. E a gente precisa ter cuidado com isso. E a gente precisa
monitorar isso. E a gente precisa perguntar como foi na escola. Existem muitas situações que acontecem na escola, que os nossos filhos às vezes não falam para a gente. Não fala de repente por medo, não fala de repente o que papai e mamãe vai pensar, não fala de repente, né, o que papai e mamãe, qual é a maneira que ele vai agir se eu contar essa situação. Mas uma coisa eu aprendi na criação dos meus filhos, é que eu, antes de ser pastor, eu sou pai deles, e como pai, eu procuro ser amigo deles, eu procuro conversar, eu procuro dialogar, eu procuro ir ao encontro, eu procuro estar perto. Quando os três estão juntos, para mim, irmãos, é quase que uma festa no céu, né? Porque eu gosto de agregar, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar perto deles, porque eu perto deles, e eu falo mesmo para ele, vai ligar 2 horas da manhã, pode ser que eu não acorde, mas eu vou, quando eu acordar, eu vou te mandar uma mensagem, eu vou querer saber se está tudo bem, saiu daqui para colar, e aí, chegou, está tudo bem, não importa, irmão, se tem 10, se tem 12, se tem 19, se tem 20, alguma coisa. O mundo aí fora está olhando para os nossos, querendo agregar ou trazer para eles, mas há um bálsamo que desce nesta noite para a minha e para a sua vida, e eu e você, nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, porque meus filhos são prova disso, a minha esposa é prova disso, a minha mãe é prova disso, os meus irmãos são provas disso. Tudo aquilo que eu faço no reino de Deus, eu só faço porque eu tenho o apoio deles, porque eles estão ao meu lado, porque eles cooperam comigo, como a vida dos pastores aqui também, eu não tenho dúvida disso, porque não há uma firmeza no evangelho se a família não estiver ao lado. Então, independente de como você chegou aqui nesta noite, chega em casa exalando bálsamo. Mas o que houve? O bálsamo me alcançou. Mas você nunca fez isso, o bálsamo me alcançou. Mas isso nunca aconteceu com a gente, mas o bálsamo me alcançou. Mas se você estava tão triste, mas o bálsamo me alcançou, irmãos. Qual é a diferença de Gileade, de bálsamo, para o sangue? O Calvário. Observe que o Calvário, ou a caveira, era um lugar também de uma topografia montanhosa, de uma topografia pedregosa, e era um local árido, mas naquele local árido, exalou o sangue de Jesus. E o Calvário é antes de Cristo e depois de Cristo. Quando alguém olhava para o Calvário antes de Cristo, não via nada. Quando alguém olhava para o Calvário depois de Cristo, ali morreu o Salvador da humanidade. Quando alguém olhava para o Calvário antes de Cristo, não tinha nenhum atrativo. Quando alguém olhava para o Calvário depois de Cristo, depois da morte daquele homem, falada que foi pela manhã, o véu do templo se rasga, e não se rasga de baixo a alto, ele se rasga de alto a baixo, para que eu e você viéssemos a ter livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais matar animal. Nós não precisamos mais sacrificar animais. O que nós não precisamos ter um dia, o dia da expiação, para ter os nossos pecados perdoados. Como que nós temos os nossos pecados perdoados? Senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Irmãos, pedir perdão, eu sei que às vezes é algo difícil, mas por causa da falta de perdão, e não há perdão sem diálogo. Não tem perdão no olhar. Ah, irmão Felipe, eu olho para o irmão entendeu que eu estou te pedindo perdão? Não. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso abrir a boca. Eu preciso falar, perdoe-me. E por causa desta falta de diálogo, desta falta de conversa, o perdão não está sendo falado. Ou o perdão, em alguns momentos, não é falado, mas ele é muito necessário. Por que há rompimentos em matrimônios? E às vezes o matrimônio é rompido mesmo estando dentro do mesmo teto.
ou debaixo do mesmo teto, porque falta diálogo, porque falta conversa. E eu falo isso, meu amado e minha querida, há mais de 10 anos, eu não posso, com todo o respeito, amor e carinho que eu tenho a todos os irmãos aqui, mas eu não posso falar mais com o evangelista Ronaldo numa semana do que com os meus filhos. Eu não posso falar mais com o evangelista Ronaldo ou com a irmã Rose do que com a minha esposa, não. Do que com a minha mãe, não. Por mais que a gente se ame, por mais que a gente aqui viva juntos, por mais que a gente viva aqui em coinonia, o diálogo principal, primeiro, é com o eterno, em segundo lugar, é com a nossa casa, e aí por extensão, é com a nossa igreja, e aí por extensão, é no nosso trabalho, e aí por extensão, com os nossos amigos, colegas, e por aí vai, mas não perca o diálogo, não perca o olhar, porque não adianta subir o Calvário se dentro de casa está tendo problema, está tendo dificuldade, está tendo, amado e querida de Deus, a falta do perdão ou do diálogo. Ah, mas um adolescente é difícil de pedir perdão, ok, mas o papai e a mamãe vai até ele e fala assim: filho, vamos conversar. A Bíblia fala que os mais fortes devem suportar aos mais. E o que é suportar? É dar? Eu não quero que o Miguel com 12 anos, um adolescente em fase de desenvolvimento, que ele haja conforme o Tiago age. Eu não quero que o Tiago age conforme eu ajo. Por quê? Porque temos níveis de maturidades diferentes. E o mais forte precisa suportar o mais fraco. Papai e mamãe, precisamos dar suporte para os nossos filhos. Mas está rebelde porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Mas está complicado porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Mas está ficando longe porque aconteceu alguma coisa lá atrás. Eu posso voltar no passado para tentar consertar? Não. Mas eu posso fazer a partir de hoje, exalar o bálsamo na vida da minha família, na vida dos meus filhos, que o esposo, que a esposa, que o filho, que a filha, que o tio, que a tia, que o avô, que a avó, que o neto, que a neta possa observar e entender que houve uma mudança, amado e querida de Deus. Quantas vezes? Tenho vergonha de falar não. Tiago virava assim para mim ou para a Márcia e falava assim: mãe, pede perdão ao meu pai. Tenho vergonha de falar não. Pai, pede perdão à minha mãe. Não, você errou, vai lá. E não tinha essa de mandar o WhatsApp, não. Tinha que ir lá. Tinha que conversar, tinha que dialogar. E não podia ser escondido deles, não. Tinha que ser na frente deles. Para quê? Para que eles possam perceber o que aconteceu e o dado de correção ou a medicação, né, colocada naquele momento ali. Então, com essa indicação, com esse bálsamo, né, que nós temos, com esse calvário, com este sangue que acaba sendo falado, assim como bálsamo, as pessoas começam a buscar, as pessoas não medem esforços, né, mas para que nós venhamos a reconhecer, a gente também precisa compreender isso, que amado e querida de Deus, repito, foi falado aqui pela manhã, os missionários que estão no campo, pagando um preço muito grande, né, viajando, deixando de namorar, né, deixando de casar, abrindo mão de tanta coisa que eu e você não conseguimos abrir, para estar no campo, trabalhando em prol de almas do reino de Deus. Foi algo que eles estão ali, né, trabalhando, foi chamado para isso, e às vezes eu e você, para acordar cedo é uma luta terrível. A gente fala que é sacrifício, porque a gente trabalhou a semana toda,
toda. A gente fala que é difícil demais, porque a gente não teve tempo durante a semana. A gente fala que é complicado demais, mas a gente esquece que tem tanta gente que largou tanta coisa para viver a vida de Deus, a vida com Deus, e acordar 6 horas, 5 horas, 4 horas, 8 horas, não é sacrifício para o Senhor, amado e querida de Deus. Por quê? Porque esse bálsamo, ele foi extraído, não através de uma planta, não através de uma erva medicinal. Esse bálsamo que estamos falando aqui, ele foi extraído do corpo de um homem que teve o seu corpo moído, um homem que teve o seu corpo quase que dilacerado, um homem que teve o seu corpo, né, muito machucado, aquele sangue vertido na cruz do Calvário, aquela dor que ele estava sentindo. De repente a dor física foi grande, mas a dor emocional também foi muito grande. Por quê? Porque ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi negado, mas eu creio que em nenhum momento, mesmo no Getsemane, quando ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Mesmo naquele momento ali, quando ele fala, seja feita a tua vontade, ele sabia daquilo que ele passaria, ele sabia das escoriações que ele sofreria, ele sabia da traição, ele sabia do beijo que ele daria, que ele receberia, e ele chamaria aquele que o beijou de amigo, e ele, sabendo de tudo aquilo, ele não vai voltar atrás. E sabe por que você e eu, nós somos especiais? Porque ele não volta atrás por causa de mim, ele não volta atrás por causa da igreja, ele não volta atrás por causa de nós, ele não volta atrás porque ele sabia que hoje é primeiro hoje? Dia 1º de setembro de 2024, eu e você, nós estaríamos na casa dele, buscando, pedindo perdão, se arrependendo, reconciliando-se com ele, e por isso e por todas as coisas que ele passou por nós, ele entendeu, valeu a pena porque eu tirei o Manuel do mundo, eu tirei o Manuel do lamaçal do pecado, valeu a pena porque eu tirei o João, a Maria, eu tirei o José, o Pedro, lá da vida mundana, e hoje é servo de Deus, e hoje está na presença de Deus. Mas por que isso? Porque nós reconhecemos o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Amado e querida do Senhor, entenda que essa folha lá do Cristo Excréticos não é o bálsamo que estamos falando. O bálsamo que estamos falando, o sangue de Jesus, ele foi tirado do corpo do próprio Criador dos céus e da terra. O próprio Senhor, como diz a palavra, ele se fez carne. O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. E para que isso? Para que hoje, no meio dessa correria da vida, no meio das problemáticas que enfrentamos, nós hoje podemos dizer: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve ele voltará para levar a sua igreja para o céu. Para que hoje nós pudéssemos dizer, entender que é uma cura espiritual. Sabe aquela musiquinha que as crianças cantam, um homenzinho torto? É a cura espiritual. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho, sua vida era um dia um homenzinho com a Bíblia, e tudo que era Jesus. A cura espiritual chegou no homenzinho torto. Sabe quem era o homenzinho torto? Eu e você. Nós éramos esse homenzinho torto. Até o momento que ele chegou até nós, mas estava todo torto, estava todo errado, estava fazendo nada com nada, mas não importa. Ei, amado e querida de Deus, o inimigo, ele é doutor em história, mas Jesus é pós-doutorado no presente. O inimigo, ele quer falar a minha história, ele quer falar o meu passado.
Que autoridade você tem para pregar hoje? Você fez isso? Você fez aquilo? Você era assim? Você era assado? Aí Jesus fala: que autoridade você tem para falar hoje? É porque você reconheceu o meu sacrifício na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Foi louvado aqui hoje pela manhã, onde, quando eu li esse versículo, minha vida deu um sentido. Imagina, você sai lá do mundão, você começa a caminhar, aí de vez em quando vem mesmo as setas do maligno. Aí eu li: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, quando o inimigo vier com setas na sua e na minha vida, fala assim: ó, eu vivo da graça, eu sou salvo pela graça, eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que não mediu esforços, que sabe que eu sou falho, que sabe que eu sou pecador, mas eu sou pecador lavado e remido no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então não leve nenhuma acusação que não te pertence. Não leve nenhuma acusação que não te pertence. Ei, você tem um advogado. Nós temos um advogado. E eu duvido que o advogado vai defender uma causa se aquela pessoa para a qual ele vai advogar não fala toda a situação para ele. Por isso que tem advogado, irmãos, né? E não importa a situação, ele vai lá defender. A gente não entende nada. Fulano fez e aconteceu. Aí tem um advogado de defesa. E se bobear, ele encontra brecha na lei para livrar a pessoa. Eu não entendo nada de direito. Mas aí eu entendo um pouquinho de palavra. Só um pouquinho. A gente vai entendendo, a gente vai aprendendo. E aí o que eu entendo? Que quando eu reconheço o sacrifício de Jesus, a cédula, a dívida que eu tinha, ela é rasgada, ela é deixada para trás, ele não me cobra mais. Lá no Antigo Testamento, né, tinha o 50º ano, que era o ano do jubileu, né? O ano do jubileu era 7 vezes o ano sabático. Todo o 7º ano era ano sabático. No 7º ano sabático era o ano do jubileu. E no ano sabático ninguém plantava, só colhia. Providência de Deus. Você só vai colher porque você vai confiar em mim. Só que no ano do jubileu, que sucedia o 7º ano sabático, eram 2 anos só de colheita. Você não plantava, você só colhia. E nesse ano sabático, as dívidas eram perdoadas. Sabe qual é o nosso ano sabático? Todos os dias, quando nós chegamos para Ele e falamos: Senhor, perdoe-me. Senhor, regenere-me. Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Seja a cura espiritual, irmãos. Seja os problemas nos tempos difíceis que estamos encontrando. Seja a restauração de alma, não importa. A Bíblia, ela narra pelo menos, o Novo Testamento narra pelo menos 37 milagres que Jesus fez. Porém, João, ele fala que Jesus fez tanta coisa que se tudo que ele fez fosse relatado, não caberiam em livros. Não teríamos livros o suficiente, porque foi muita coisa. Imagina, 3 anos e meio andando, né? O que nós temos na Bíblia foram que os evangelistas, através do Espírito Santo, conseguiram relatar, né? Depois, Marcos, por exemplo, de 17 anos aproximadamente, que é o primeiro evangelho a ser escrito. Ou seja, eles foram ali escrevendo, logicamente, né? Guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Porém, irmãos, o tempo foi passando, ou o tempo passou para chegar até lá. Muita coisa eles não conseguiram narrar. Muita coisa eles não conseguiram escrever, mas tudo que eles fizeram foi segundo a vontade do Senhor. Foi aquilo que serve para mim e para você.
Se era um cego que entrou, que Jesus curou em Jericó, como diz o Evangelho, se eram 2 cegos, se era um cego e chama de Bartimeu, se era um quando ele estava entrando ou quando ele estava saindo, cada evangelista ali narrou, Mateus, Marcos e Lucas, de um ângulo, de um olhar, e é aquilo que o Espírito Santo permitiu para ele. Agora o que eu sei é que Jesus curou, seja Bartimeu e mais um, ou seja só Bartimeu, mas ele curou. Seja Bartimeu e em outro momento mais 2, ou seja somente os 2 e um deles era Bartimeu, eu sei que ele curou. Ele cura o corpo, ele cura a alma, ele cura o espírito. Ele quer nos restabelecer. Sabe o que significa a palavra religião? É ligar novamente, religare, ligar novamente. E quando a gente fala de religião, eu converso com muita gente e eu falo assim, olha, a religião ela me fez bem. E a religião, ela pode te fazer bem, porque é uma maneira de você conectar-se com o eterno, com Deus. Eu sei que Deus, ele não criou denominações. Eu sei que Deus, ele não criou a religião. Mas eu entendo que se toda autoridade é constituída por Deus, se existe igreja, e ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é porque ele no mínimo permitiu, e se ele permitiu, é para nós nos já chegarmos a ele. Então tem igreja, né, que os irmãos não dão glória a Deus, né, aleluia, tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma, tem igreja que só tem um teclado, tem igreja que tem teclado, bateria, baixo, guitarra, ou seja, tem igreja que tem 20 pandeiros na igreja, tem igreja que não tem pandeiro, ou seja, cada um vai adorar ali a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. O que é preciso, ou o que não pode, é nós deixarmos de adorar aquele que era, aquele que é, e aquele que vive eternamente. Coloque-se de pé nesta noite. Existe um bálsamo na minha vida, na sua vida, para que nós venhamos a reconhecê-lo, para que nós venhamos a utilizá-lo. Ei, amado e querida de Deus, os adolescentes, os jovens, de repente nem lembram-se do que eu vou falar, mas alguns anos atrás, não poucos, né, tinha um remédio chamado mertiolate, e tinha um outro chamado mercúrio. O mercúrio era mais geladinho, ardia menos. Agora o mertiolate, a gente fugia. Quem tem mais de 40 aqui sabe. Só que o mertiolate sarava mais rápido, curava mais rápido. O bálsamo, irmãos, quando ele cai, ainda que seja difícil a gente mudar algumas coisas, ainda que seja difícil a gente fazer rapidamente aquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas é melhor. Mas eu tenho que deixar isso, é melhor. Ah, mas eu não posso fazer isso, é melhor. Ah, mas eu tenho que andar assim, é melhor. Ah, mas por que isso? É melhor. Sabe o cinto de segurança que você usa no carro? Para alguns incomoda, mas é melhor. Para alguns pode até incomodar, mas é melhor. O sangue vertido na cruz do Calvário, quando eu reconheço, a princípio, eu vou terminar, pode até doer um pouquinho, mas é melhor. Mas é melhor seguir a direção e a orientação do Eterno. Eu vou orar nesta noite pelas nossas vidas, que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra aos nossos corações, que nós possamos reconhecer a cada dia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O bálsamo foi derramado para mim e para você, há séculos atrás, para que a cada dia nós possamos nos aproximar dele, e entender que esse sangue nos purifica de todo pecado, esse sangue nos lava, esse sangue deixa a nossa roupa branca, mais alvo do que a neve, é o sangue de Jesus. Pode até parecer paradoxo, sangue vermelho, deixa minha roupa branca. Tem coisas que eu não entendo, eu apenas sigo, glorifico e vivo. Eu quero perguntar nesta noite se existe aqui alguém no nosso meio que deseja reconciliar-se com o Senhor, renovar sua aliança com Cristo. Alguém?
que deseja renovar a sua aliança com Jesus, ou quem sabe entregar a sua vida para Jesus na noite de hoje. Você que entrou aqui por esta porta e não é evangélico, ou quem sabe você afastou-se da presença do Senhor e deseja renovar a sua aliança hoje com Cristo. Alguém aqui nesta noite em uma dessas condições? Se não há, oremos por todos nós. Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite. Te damos graças a Deus porque compreendemos o sacrifício do Teu Filho amado Jesus vertido na cruz do Calvário. Que não importa, ó Deus, quanto tempo nós temos de crente, não importa, ó Senhor, o que está escrito na nossa carteirinha de membro, o que importa é que nós reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário. O que importa, Senhor, é que o Senhor veio para restaurar fisicamente, restaurar emocionalmente, restaurar espiritualmente, restaurar relacionamentos, para a glória do Teu nome, Senhor. Que esse mês de setembro que inicia-se hoje, seja um mês de mudança, seja um mês de alterações positivas no seio da nossa família. Seja um mês, ó Deus, onde o Senhor vai continuar avivando mais ainda a Tua igreja. Seja um mês, ó Deus, de uma comunhão maior do Teu povo, da Tua igreja contigo. Seja um mês onde nós possamos olhar para o nosso próximo a cada dia mais como a nós mesmos, Senhor. Seja um mês de mandar aquela mensagem, seja um mês de dar aquele abraço, seja um mês, ó Deus, de entregar uma palavra profética, porque o mundo já tem palavra demais negativa para as nossas vidas. Seja um mês de darmos um sorriso para a vida dos nossos irmãos. Seja mais ainda, seja um mês, ó Deus, de abraçarmos ainda mais, de compreendermos ainda mais, de amarmos ainda mais, de perdoarmos mais ainda, mas sobretudo, seja um mês também de pedirmos perdão a Ti, todas as vezes que necessário for. Pai, eu não quero levar nenhuma acusação sobre as minhas costas, eu não quero levar nenhuma acusação sobre a minha vida, porque isso não me pertence. O que me pertence é o Seu reino, que o Senhor vai dar para a vida da Tua igreja, e eu quero fazer parte quando o Senhor buscar a Tua igreja para morar contigo no céu. Isso pertence à Tua igreja. O inimigo não terá acesso a isso, por isso ele tenta minar tanta mente, por isso ele tenta minar tantas pessoas, por isso ele tenta minar tantos lares. Mas aqui é uma igreja que reconhece ao Senhor Jesus como único e o suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.